John Lear, um capitão da grande companhia aérea dos Estados Unidos, já voou com mais de 160 aeronaves diferentes sobre mais de 50 países. Ele possui 17 recordes mundiais de velocidade com o Learjet e é o único piloto comercial a possuir o certificado de piloto cedido pela Administração Federal de Aviação. Foi o designer do Learjet e já voou em missões para a CIA e outras agências governamentais. O ex-piloto deu uma entrevista que surpreendeu completamente o mundo. Lear declarou informações controversas, como nomes, detalhes e uma população de 250 milhões de alienígenas humanoides que, segundo ele, estariam vivendo na Lua. Como se isso não bastasse, Lear também relatou que abaixo da superfície da Lua existem áreas urbanas onde viveriam raças de extraterrestres cinzentos, os chamados Greys. Segundo o ex-piloto da CIA, nessas instalações subterrâneas existem laboratórios onde os experimentos genéticos seriam realizados. John Lear é bastante famoso entre os teóricos da conspiração. Tem algumas ideias e reivindicações inacreditáveis. Por isso, não é estranho que ele seja sujeito a piadas constantes entre os racionalistas. Tudo que você sabe sobre a Lua é uma mentira, declarou Lear. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Um piloto da CIA confessa: estamos na posse de naves espaciais com tecnologia alienígena. Existem colônias humanas na Lua e em Marte. Em uma entrevista em um famoso programa de TV americana, John Lear, um piloto aposentado da CIA, revelou coisas tão extraordinárias como secretamente ter ido para a Lua desde 1962, missões secretas para ir a Marte desde 1966 e a NASA usa a tecnologia de uma nave alienígena lançada na Terra em 1956. Eles mantêm escravos humanos na Terra, uma espécie de prisão planetária. Ninguém na elite global quer descobrir a verdade. A grande mentira ulveriza os céus de produtos químicos para que ninguém possa ver o que está escondido nos céus e no espaço. A frota espacial do projeto Solar Warden está lá fora. E um dos grandes ufólogos ingleses, como Max Spinners, sabia disso, mas infelizmente foi morto. John Lear, capitão dos Estados Unidos, piloto aposentado da CIA, filho do inventor do Learjet, um tipo de motor. Ele voou em mais de 150 aeronaves de testes, 18 recordes mundiais em velocidade. Trabalhou em 28 companhias aéreas diferentes, ganhando também a maioria dos prêmios conhecidos e concedidos pela Federação Administração de Aviação, tais como classificação de viagem aérea, instrutor de voo, instrutor de solo, navegador de voo, engenheiro, célula de produção mecânica, montador de paraquedas e torre operadores. Durante os anos 80 e 90 ele começou a falar, revelando informações confidenciais. Em 1962 tínhamos veículos que não podiam ir mais rápido que a velocidade da luz, como os veículos ETs, mas rápido o suficiente para chegar à Lua em 60 minutos. Eles poderiam fazer viagens regulares a Marte em 1966, disse Lear. As missões Mercury, Apollo e outras missões espaciais eram apenas iscas para distrair a atenção da população para o que estávamos realmente fazendo. Eles estavam construindo os vários edifícios na Lua, mas ninguém tinha que saber disso. Todas as pessoas, os militares e o pessoal envolvido nas missões da Lua e imagem foram e são classificados como projetos dos tópicos secretos. Em 1966, os Estados Unidos desembarcou em Marte e desde então já explorou a maioria dos planetas do nosso sistema solar e então descobriu que existe uma vida muito semelhante à nossa em outros planetas. Nos anos 70, antes que a NASA começasse a cancelar sem deixar vestígios das fotos tiradas por Apollo 8, 10 e 11, publicadas em 1961 no livro da NASA SB246, pode-se avistar uma cidade, uma base espacial, tubulações, estradas,
vegetação, ar, atmosfera, 66% de gravidade em relação à Terra, as luzes, operações de mineração e um reator nuclear. Para fazer isso, a colaboração extraterrestre era necessária, já que muitos edifícios na Lua já estavam lá antes do início das operações. Isso foi feito nos últimos 40 anos. O pai de John esteve envolvido em programas de tecnologia antigravidade em meados da década de 1966. Tecnologia completamente secreta hoje em dia. Segundo uma fonte de John Lear, o governo dos Estados Unidos fez 3 coisas. Fomos para a Lua desde 1962. A população de Marte é cerca de 600 milhões e são exatamente como nós. Ele trabalhou com alguns equipamentos de mineração que teve que ir para a Lua. Ele disse: nós construímos no Alabama. Foi tão grande que quando terminamos o projeto, eu peguei um pequeno avião e sobrevoei esse pedaço de equipamento para ter uma ideia de como era tão grande. O mais surpreendente é que muitos especialistas em espionagem, militares, aviação espacial e outras pessoas envolvidas confirmam muitas dessas afirmações incríveis. Estudiosos que não são mero tolos, eles são figuras-chave na pesquisa espacial. Então surge uma pergunta: por que eles têm todas essas histórias comuns para contar e são sempre escondidas pela Matrix Media? Alguns pesquisadores estão convencidos de que os Estados Unidos e outras potências mundiais estão equipados com espaçadores de dobras e viajam pelo espaço. Essas nações que possuem frotas espaciais criaram uma espécie de escudo ufológico ao redor da Lua, para não deixar ninguém ver o que está escondido no espaço. Qualquer pessoa com um telescópio caseiro ou um binóculo potente se observar a Lua, verá um intenso tráfego de objetos voadores saindo e chegando ao satélite. A NASA e todas as agências espaciais sabem, porém ocultam a informação, disse Lear. Declarações surpreendentes como essas precisam logicamente de evidências. Lamentavelmente, Lear não tem como provar isso e, como ele diz, se os tivesse, já estaria morto. Estamos cientes que outros pesquisadores que abordaram a verdade terminaram seus dias de uma maneira estranha. Embora essas histórias pareçam fantasias, não podemos descartá-las. Os governos do primeiro mundo realizam projetos secretos, investem em tecnologia avançada e têm grandes segredos que se recusam a tornar público. Pouco a pouco saberemos a verdade. Mas e para você? A verdade poderia ser mais fascinante que a ficção?